quanto que estava centrada no controle do vetor e o quanto que não havia uma preocupação real e efetiva com as mulheres, com os direitos das mulheres e, em especial, com o direito à saúde sexual e reprodutiva. Toda essa discussão sobre a centralidade do direito de escolha informada, voluntária, livre de coerção, discriminação ou qualquer tipo de violência para com as mulheres em relação ao planejamento da sua vida reprodutiva é essencial. Sobretudo, o acesso à informação correta que permite a nós, mulheres negras, a responsabilizar aqueles que efetivamente têm responsabilidade pelas vidas. Nós temos responsabilidade, sim. Mas, quando se fala de um direito humano fundamental, como é o da saúde, cabe ao Estado prover as condições para que este direito seja efetivado. Aqui no Brasil, o caminho que as epidemias percorrem são os mesmos caminhos que a filariose já percorria, que as doenças que nós, na saúde pública, chamamos de doenças negligenciadas já percorriam, que as doenças da pobreza, que as doenças da ausência percorriam. Os mapas são semelhantes. Onde estão os menores IDH, ou onde estão os maiores IDH, mas quando desagrega por gênero, por sexo, e quando desagrega por raça, tem as maiores desigualdades, que não, neste momento histórico não tem nenhuma justificativa. Muitos países a encorajar as mulheres a adiar a gravidez. Mais uma vez, os estados buscando regular os corpos das mulheres, a vida das mulheres. Decidir em ter ou não filhos, que momento da vida, o espaçamento entre uma gravidez e outra, quantos ter, isso é a tradução do direito reprodutivo. Para que nós possamos exercer o nosso direito reprodutivo, o nosso direito à saúde sexual e reprodutiva, é preciso que os serviços façam a sua parte. A demanda não atendida por contracepção, quer dizer, essas mulheres que, embora grávidas nesse momento, não gostariam de tê-lo ou desejavam, mas não era para aquele momento, algumas não desejavam, outras desejavam, mas não naquele momento, essas mulheres, elas variavam lá entre 3,5 e 4,2 milhões de mulheres cuja demanda de contracepção não foi atendida. E a maioria das mulheres que declarou uso de algum contraceptivo declarou prioritariamente anticonceptivos orais, e esses anticonceptivos orais eram, sobretudo, comprados, adquiridos em farmácia, não adquiridos nos serviços que as atendiam. Entre as meninas de 15 a 19, 13% declarou não ter acesso algum a método, embora estivessem ali nos serviços também buscando isso. Ou a gente assume que é preciso retomar as discussões sobre preservativo e sobre preservativo feminino como um insumo de dupla proteção. Vamos assumir que, sim,
As mulheres que já utilizaram têm uma boa aceitação, uma boa adesão, mas entre essas estão prioritariamente as mais jovens, as mais escolarizadas, aquelas que estão nas áreas urbanas. E também vamos assumir que muitos dos profissionais, em especial aqueles que estão na atenção básica, não ofertam porque desconhecem ou porque estão ainda focados nos preconceitos do outro preservativo lá da primeira geração, ou simplesmente não estão dispostos e dispostas a discutir relações de gênero. Porque preservativo sempre foi uma discussão sobre negociação. Então, a gente precisa muito do apoio da comunicação e do apoio das pesquisadoras e dos pesquisadores em produzir, em divulgar e liberar as informações e não ficarmos só esperando quando vão sair as informações na revista XYZ, que dá mais ponto para depois ter financiamento em pesquisa. É muito importante trabalhar nesse adensamento do capital social das comunidades, investir em garantir que estas mulheres, cada uma delas, em especial aquelas que estão em contexto de maior vulnerabilidade, tenham acesso à informação, traduzam aquela informação entre elas próprias e compartilhem, façam educação entre pares, mas também estejam nos conselhos gestores das unidades de saúde, que possam ir nos CRAS, nos CREAS, nas unidades escolares, exigir que haja outras coisas para além de mutirão de limpeza, onde elas têm responsabilidades redobradas. Ela é responsável por evitar. Se ela gostaria de ficar grávida, ou se ela está grávida, ela poderia não ter ficado porque o momento não é oportuno. Se ela está grávida e, por exemplo, vive lá no Nordeste, ou vive no Rio, está num calor louco, e não necessariamente está toda coberta, ela é quase o vetor, porque ela está se expondo e ela está contribuindo para o aumento do risco do feto ser infectado. E se acontece algo que, quando essa criança nasce, ela, por razões diversas de qualquer ser humano, ou se cansa, ou desiste, ou não sei o quê, ela é culpada também, porque ela teve e não está arcando com as responsabilidades. Não somos containers, não somos mão que balança o berço. Somos mulheres que queremos parir ou não, gerar e parir ou não nesse momento, mas somos muito mais. E a gente precisa tirar das mulheres o peso do estigma. Lá no início da década de 90, como centro da resposta para a epidemia de AIDS. E, naquele momento, o centro da resposta foram aquelas pessoas também, porque eram homens, eram prioritariamente de maior escolaridade, eram prioritariamente brancos. Então, agora está na hora de discutir por que é tão difícil manter essas mulheres no centro. Porque, sim, embora a doutora Ana esteja... essa infecção esteja, sim, relacionada com saúde ambiental, com mudanças climáticas, com ausências várias, existe um grupo que vivencia estas ausências várias. E não tem como dizer que ele não existe, porque ele existe. E ele só está ali porque existe racismo. Então, a população negra está nessas condições de maior pobreza em contextos de maior vulnerabilidade socioambiental porque, historicamente, e porque existe racismo.